Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros membros desta Assembleia, caro público presente e caros arganilenses. Antes de começar, queria só dar uma palavra ao Sr. Deputado Rui Pedro Matos, partilhar destas vivências que ele aqui efetivamente descreve, porque sem dúvida foi uma semana bastante complicada, foi uma segunda-feira bastante difícil, aquilo que se viveu efetivamente no período escolar e nomeadamente neste regresso às aulas, ao qual efetivamente gostava de pedir, de certa forma, a vossa sensibilidade para esta temática e, de certa forma, pudessem dar uma palavra para estes jovens, porque efetivamente foi mesmo um regresso às aulas, mesmo muito, muito difícil. Pó por todo o lado, a própria entrada da escola não está adaptada para a própria aluna que nós temos neste momento a necessitar de utilização de cadeira de rodas, ao qual ela própria não pode sentir qualquer tipo de vibração, ok? Portanto, eu pedia mesmo a vossa sensibilidade e que possam resolver esta situação com a maior brevidade possível, por favor, ok? Bem, permitam-me, depois disto, ainda dar mais uma palavra. Sr. Deputado Rui Pedro Matos, eu sempre ouvi dizer aos meus avós que aquela zona onde está construída a Escola Secundária de Arganil é conhecida pela Quinta do Lameiro. Portanto, logo daí consegue tirar as suas conclusões sobre o Lameiro. Bem, permitam-me começar com um justo reconhecimento. No passado dia 4 de abril, a iniciativa Páscoa na Vila trouxe a Arganil aquilo que há muito reclamamos: vida, dinâmica, juventude, famílias na rua. Um momento agregador, bem conseguido e que felicito na pessoa da Sra. Vereadora Elizabeth e de todos os envolvidos. Mas, Sr. Presidente, é precisamente por termos visto o que é possível que mais nos deve inquietar aquilo que é a normalidade. No domingo de Páscoa, entre as 3 e as 4 da tarde, sentei-me no mesmo espaço, onde no dia anterior tudo acontecia. Havia algum movimento, sobretudo de grupos que acompanham as tradicionais visitas pascais e, inclusive, 3 pessoas que procuravam pela farmácia. Ainda assim, o contraste era evidente. Admiti tratar-se de um caso pontual. Mas bem, no domingo seguinte, entre as 11 e o meio-dia, repeti o exercício. E a realidade foi clara. Numa hora, passou apenas uma pessoa. Nenhuma permanência, nenhuma vida. E é esta a imagem da vila. E não podemos continuar a ignorá-la. E não é inevitável. Há 15 ou 20 anos, daquilo que me lembro, e até há 60 anos, daquilo que nos contam, a vila tinha vida, tinha gente, tinha movimento. Hoje vemos o contrário. E digo isto com todo o respeito pelas freguesias, sem qualquer desprimor. Mas é hora de olhar para a vila com seriedade. Porque a vila tem de ser o centro. E se o centro não vive, ao fim e ao cabo, o concelho perde força. Sr. Presidente, a questão é central e simples. Porque não estão as pessoas na vila. A freguesia de Arganil registava cerca de 3.827 habitantes. Uma parte significativa reside na vila. Ainda assim, essa presença não se sente, não se vê, não se vive. Porque não há o que as atraia. E isso exige resposta. O comércio local precisa de apoio, precisa de proximidade, precisa que o município esteja presente e ajude, de certa forma, nomeadamente no acesso a candidaturas, por exemplo, na modernização dos seus espaços. Mas, acima de tudo, é preciso trazer pessoas. E isso faz-se com estratégia, com cultura, por exemplo, com programação regular, com iniciativa. Temos associações fortíssimas no Concelho de Arganil. Temos talento nas escolas, temos capacidade. O que falta é ligação, coordenação e vontade de transformar esse potencial em dinâmica contínua. Por que não criar uma programação cultural regular? Por que não dar espaço ao associativismo para dinamizar o centro em períodos de menor movimento? Por que não alargar eventos como a Páscoa na Vila, criando mais dias, mais presença, mais impacto? Por que não criar uma rota, por exemplo, de arte urbana, aproveitar fachadas de volutas, envolver proprietários, criar pontos de interesse à semelhança daquilo que fez a Covilhã? Se não temos movimentos suficientes para atrair, então temos de os criar.
É neste ponto que entram os jovens, porque uma vila sem jovens é uma vila sem futuro. Hoje, a percepção que existe é preocupante. Por exemplo, o CAS, o Centro de Atividades Juvenis. Em tempos, para mim, este foi o espaço de encontro, de crescimento e partilho convosco. Foi o primeiro espaço onde eu tive acesso à internet. E hoje encontra-se fechado para os jovens. Faltam espaços, faltam referências. Olhe, por exemplo, para o skatepark, que em tempos existiu em Arganil. Aquilo que era um espaço simples, mas importante no cotidiano dos nossos jovens, foi-lhes retirado. Prometeu-se melhor, nomeadamente um parque verde mais aprazível. O que ficou verdadeiramente foi o afastamento de quem ali estava. Muitos nem nunca mais lá voltaram. E o parque infantil no centro da vila? Um espaço que trazia famílias, que criava vida, foi retirado e o centro perdeu ainda mais dinâmica. Tudo isto constrói uma realidade que afasta e isso tem de ser invertido, por favor. Sabemos que há responsabilidade do Governo Central e, a partir daí, nós em nada contradizemos. Sabemos que o interior enfrenta dificuldades estruturais, sim, mas também sabemos que o poder local pode fazer mais. Pode apoiar. Olhem, por exemplo, o apoio ao estudante universitário, o incentivo ao estudante universitário. A atribuição destes apoios podem ser valores pequenos. Nada comparado com bolsas de estudo, claramente que não. Podem ser apoios anuais, mas para muitas famílias representam um desafogo. Representam um sinal, representam a mensagem de que o município está presente no percurso destes jovens. E isso pode fazer a diferença. Outros concelhos, como Góis, fazem-no, e é desta cor política. E quanto à natalidade, importa dizer com clareza, não se trata apenas de apoiar famílias, trata-se de criar condições para que casais, de certa forma, escolham construir a sua família em Arganil. Trata-se de dar um sinal de compromisso, de mostrar que vale a pena ficar, que vale a pena regressar, que vale a pena vir, que vale a pena investir em Arganil. E a pergunta mantém-se, será assim um peso tão grande no orçamento? Ou será um investimento no futuro? Porque muitas das vezes um pequeno apoio gera uma grande ligação e é disso que se trata. Dar razões para ficar, dar razões para nos escolher, dar razões para que tenhamos um concelho coeso, próximo da sua população e que lhes transmita: nós estamos aqui para vocês. Mas, talvez também esteja na altura de começar a apostar ainda mais no Conselho Municipal da Juventude. Um ponto de ligação, por exemplo, entre os jovens e as suas empresas. Um caminho para criar oportunidades, porque talento não falta em Arganil. O que falta é decisão. Termino com um convite, Sr. Presidente. Passe uma tarde na vila, nomeadamente uma tarde de domingo na vila, sem formalidades, até mesmo sem o seu executivo. Observe, veja a diferença entre o que foi possível e aquilo que é hoje. E, por favor, ainda vamos a tempo, mas é preciso agir. Viva o 25 de Abril e muito obrigado por me terem ouvido. Muito obrigado, Sr. Deputado.